O shur de hoje queria passar sobre a maioria das histórias que aparecem na Parashá, que elas apresentam um denominador comum. Essa Parashá a gente é apresentado com a maioria da vida de Avraham Avinu, nosso patriarca. E a Torá não conta historinhas. A Torá está querendo passar para a gente uma mensagem do que é um judeu, como começa o povo judeu. E se a gente for observar, várias histórias da Parashá têm essa mesma mensagem, de formas diferentes. E importante sempre a gente lembrar disso, especialmente no momento que a gente está, saber quem somos nós, qual que é o nosso papel, o que nos diferencia, porque Hashem nos escolheu. Então, o início da Parashá, todos conhecem, Hashem fala para Abraham, Lech lecha me'arzecha, saia da casa do teu pai, sai da onde você está e vai para onde eu te mandar. Então, a primeira coisa, alguns comentaristas falam, peraí, a vida de Abraham, como judeu, começou muito antes. Existe muito antes. Tem várias opiniões com que idade Avraham Avinu chegou na conclusão do monoteísmo de Hashem Echad, o Criador do mundo. Alguns dizem com 30 anos, outros com 40 anos, outros com 48 anos. Tinha mais uma opinião, se eu lembrar? 13 anos. 13 eu falei. 3, 40, 48, tem mais uma. Você falou 30. 30? Desculpa. 3. Desculpa, 3 anos. Obrigado por prestar atenção. Mas toda essa história, toda essa vida dele até os 75 anos, a Torá não conta. Pelo contrário, conta algumas coisas que parecem irrelevantes. Por exemplo, Avraham foi para lá, fez um altar. Avraham foi para outro lugar, fez um altar. 3 altares que ele fez. Não? O que ele... Hã? Era construtor, exatamente. Estranho. A Torá poderia contar a famosa história, por exemplo, que ele destruiu os ídolos do pai. Então tem várias explicações porque a Torá omite essa parte, mas para a gente pegar a ideia que eu estou querendo transmitir com todos os detalhes da Parashá é a seguinte: o que a Torá está querendo transmitir para a gente não é a história de um grande homem, senão colocaria lá o portfólio dele, o que ele fez, onde ele nasceu, quais foram as conquistas dele, olha, foi jogado quando criança, dedicou sua alma para Deus, etc. Chegou na conclusão sozinho que existe Deus, foi contra toda a pensamento da época, mas a Torá não relata isso claramente. A gente tem isso por tradição do Midrash. E o início da vida de Abraham, além das pouquíssimas coisas que a Torá conta para a gente, no final da Parashá anterior, quem era a família dele, a Torá conta para a gente de que Abraham Avinu, Deus manda ele sair da casa do pai dele. Qual é o ponto principal aqui? Judaísmo não é uma religião que se descobriu, que se formou, que veio suprir as necessidades, as inseguranças humanas. Vamos inventar alguma coisa que possa dar um suporte para o ser humano. Pelo contrário, o mundo foi criado para que a gente possa servir a Hashem. O mundo foi criado ao espelho da Torá. Então a Torá só conta a partir do momento de Abraham como judeu, que significa quando Hashem fala para ele, vá e faça o que eu estou te pedindo. Aparentemente não era uma coisa tão fora do comum. É considerado um teste, mas vai para onde eu te mandar. Bom, não é uma coisa tão grande. Deus não está falando para ele construa Eretz Israel, não está falando para ele pega e sacrifique seu filho. Então vai aonde eu te mandar. O judeu, ele vai aonde Hashem manda ele. Aonde nós estamos aqui numa missão. Aonde nós nos encontramos, Hashem fala, saia da sua zona de conforto, saia daquilo que você está acostumado, saia dos teus costumes e faça aquilo que eu estou te mandando. Esse é o representativo do primeiro Yehudi. Faça o que eu estou te mandando e não faça, como a gente vai ver que Avraham Avinu ele fez, pelo seu próprio benefício. Você vai ter muito benefício, mas você vai ver que Avraham o tempo todo ele está pensando unicamente na missão dele em fazer o que Hashem quer dele. Um Yehudi significa, judaísmo significa cumprir a ordem de Hashem. Um Yehudi significa fazer não por benefício próprio, e sim fazer o que Hashem quer da gente. Esse é o elo, esse é o primórdio, esse é o primeiro pilar que Hashem coloca para a gente na Torá. Avraham. Sim, Jaime. A primeira shlichut que aparece na Torá é a shlichut de Abraham. Primeira shlichut, primeiro shliach pode ser Avraham. Pode ser. Ele abriu o Beit Chabad lá no deserto. Mas eu vi essa semana, essa era famosa, certo? Ele abriu o Beit Chabad, recebia todo mundo, dava tchulent, e a pessoa fazia brachá e se aproximava de Hashem. Essa semana eu vi uma outra, que ele foi o primeiro fundraiser da história.
fundraiser, primeiro levantador de fundos. Ah, Por quê? Ele chega em Israel, Canaã, e não tinha comida. Daí de lá ele vai para o Egito. Na verdade, não é que não tinha comida, uma escassez de comida, uma grande escassez. Quem tem grana, consegue. Então, Abraão poderia, teoricamente, ter o suficiente para sustentar ele e a esposa. Não teria problema. Mas ele tinha uma yeshiva com ele. Vetanefesh Asharasu Becharan. Ele levou consigo um grande número de pessoas que eram os alunos dele. Ele tinha uma yeshiva. Ele tinha uma responsabilidade. Tinha toda uma yeshiva que ele cuidava. Para mim, eu me viro. Mas o que vai ser com a yeshiva? Então, ele teve que deixar a yeshiva. Foi até o Egito. Ver se no Cairo tinha alguém lá que queria patrocinar, colocar uma placa lá na yeshiva. Depois chegou lá na yeshiva, Paró. Tinha lá. Esse Beit Midrash foi patrocinado pelo Paró. Em memória ao grande evento que ele pegou a Sara e deixou aqui uma homenagem póstuma pelos grandes atos de bondade, integridade, etc. Esse foi o primeiro fundraising da história. Não deu mal, né? Teve alguns percalços no meio do caminho, Sará, etc. Mas ele foi lá, conseguiu sair com uma boa grana, saiu da Atzon, Bacar, saiu cheio de presentes que o Paró deu para ele, deu certo até o primeiro fundraising da história. Ok. Então, com esse pensamento, a gente vai entender algumas coisas da Paraxá. Primeiro, no final da Paraxá anterior, a gente teve a história da Torre de Babel. E a gente explicou semana passada a ideia que eles queriam construir para si um nome. Depois do dilúvio, ao invés de pensar o que eles poderiam se melhorar como pessoas, eles decidiram fazer um nome para si. Ou seja, pensando no seu próprio nariz, no seu próprio ego. Chega Abraham e tudo que ele faz na nossa Paraxá é o contrário. Ele vai lá, constrói também, não uma torre, ele constrói aqui um altar. Qual era a ideia da torre? Venascer lá no Shem. Vamos fazer para nós um nome. Como ele chama o altar? Ele chama o nome, o Shem, do altar, Beshem Hashem, em nome de Deus. É exatamente o oposto que a gente tem na paraxá anterior. Por isso que a gente diz, passaram-se 20 gerações, até que finalmente chegou Abraham, que ele veio agora fazer o contrário de tudo aquilo que aconteceu até aquele momento. Mais um exemplo interessante, que a gente passa rápido, no final da paraxá anterior. A Torá conta para a gente o pai de Abraham, como chamava? Terach. Terach, ele tinha 3 filhos. Quais eram os 3 filhos dele? Abraham a gente conhece. Nahor e Haran. Muito bom. Esse Haran, ele morreu. Tá certo? Tá com ele, tá com ele. Opa, ele tá... Vai tirar 10. Então ele tinha Abraham ele tinha 2 irmãos. Um deles morreu. A gente contou semana passada que quando ele foi ameaçado, se acredita em Deus ou não, ele ficou em cima do muro. E aí quando ele viu que Abraham ganhou, ele torce para quem ganha, então jogaram ele no fogo e ele morreu no fogo. Então ele morreu. E a Torá conta que Abraham foi lá e se casou com quem? Com a filha desse que morreu, que era quem? Sarai. E o irmão dele, tá certo? Também se casou com Milcá, que era outra filha de Haran. A gente tem um paralelo muito interessante com isso na Torá. A Torá diz pra gente que quando um homem falece, Deus nos livre, sem deixar filhos, cunhado tem a mitzvah do levirato, de se casar com ele, chama chalitza. Para quê? Para poder perpetuar o nome do falecido. Infelizmente, desculpa, Ibum. Ibum, chalitza é quando você separa. Obrigado. Isso existe até hoje? Então, existe até hoje, sim. Existe. Mas hoje a recomendação é não se casar e fazer o procedimento de chalitza. Mas a mitzvah existe até hoje. Então, eu tenho alguém conhecido, infelizmente ela casou, 3 meses depois, o marido teve um ataque de coração, e esse marido, ele tinha um irmão de 7 anos de idade. A mulher, para ela poder casar, ela precisou esperar esse menino fazer 13 anos, fazer o bar mitzvah, fazer com ela o processo de halitzah, que significa como se fosse dar um get, entre aspas, dar a separação para ela, e com isso aí ela pode se liberar para poder casar. Então, até os dias de hoje, se mantém. Por quê? A Torá fala que isso é uma grande bondade para você poder perpetuar o nome do cunhado que faleceu, sem deixar filhos. Você, se casando com eles, vai poder fazer com que, inclusive, o filho que nascer vai ser chamado em nome do pai. Então, essa é uma grande bondade, você perpetuar o nome de alguém que não pode deixar filhos. O que Abraham e o cunhado dele, Nahor, fizeram, a mesma ideia. Era antes da Torá ter sido dada. Ao invés dele pensar, eu vou me preocupar
vou me casar com quem eu quiser. Ele foi lá e se preocupou, como eu vou perpetuar a família do meu irmão? Infelizmente, ele faleceu, deixa eu pegar a filha dele, vou me casar com ela. Casou com a sobrinha. O que o irmão dele fez? A mesma coisa. Então, por mais que é uma passagem rápida que a da Torá, Abraão casou com essa, outro casou com ela, tá, beleza, tá me contando aqui a família. Não, tá te contando aqui quem era Abraão. Abraão era a pessoa que ele não foi procurar quem era conveniente para ele. Ele se preocupou com a missão dele, se preocupou com o irmão dele que faleceu e não teria, digamos, próximas gerações. Ele foi lá e garantiu, casou com a sobrinha. Um cara tirou méritos do Abraão, mas era uma das pessoas mais bonitas da terra. Beleza, mas Abraão não sabia que ela era bonita. Ele só descobriu muitos anos depois. A gente vê na Paraxá. Ele só foi saber que ela era bonita depois. Tá certo? Agora, esse irmão que faleceu, Haran, ele tinha um filho. Não. Verdade, muito bem, verdade. Mas Lot eles era queriam, irmão de verdade, tem toda a razão. Eu não falei a verdade, tinha Lot, verdade. Mas eles queriam dar continuidade para o que dá. Ele deixou duas filhas. E olha que interessante, estava escutando uma coisa interessante. O Lot era irmão de Sará. O Lot era Lot Ben Haran, sim. Sim. E o que acontece é muito interessante, é o seguinte: um casamento próximo na família normalmente é proibido. Tudo que a gente lê na Torá são os casamentos com parentes próximos. Qual é a única exceção? Outras, assim, é o tio casar com a sobrinha. A tia casar com o sobrinho, absolutamente proibido. O tio casar com a sobrinha é permitido. Peraí, se for a questão se é que a gente dá para a gente racionalizar as mitzvot de Hashem, se é proibido o parente próximo, qual a diferença do tio para a sobrinha para o tio? A tia para o sobrinho? É a mesma coisa. Normalmente, quando a Torá fala, você não pode ter relação com ela, ela também não pode ter relação com você. É uma via de duas mãos. Então, uma das coisas, você vê aqui que, entre aspas, se abriu uma exceção para que Abraão pudesse perpetuar o nome do falecido. Então, não é esse o motivo, a gente não consegue entender os motivos de Hashem, etc. Mas você vê aqui que Abraão foi fazer uma coisa que, se ele for fazer um teste genético, pegar, casar com uma sobrinha, não necessariamente a repetição da genética não é muito boa, tá certo? Na questão da Torá, se você vai querer olhar o espírito da Torá, não é o ideal se casar entre parentes. E aqui a gente vê justo, inclusive está escrito que é uma mitzvah, o tio casar com a sobrinha. É até uma mitzvah. E o primeiro que fez isso foi Avraham Avinu. Ou seja, ele abriu mão de uma questão, digamos assim, não vou dizer que é moral, que não foi contra a vontade de Hashem, mas o espírito do que a Torá transmite para a gente, de não se casar com parentes próximos, então vai procurar alguém de outra família. Ele foi lá e falou, não, eu vou casar com ela, porque assim eu vou poder perpetuar o nome do meu falecido tio. Então, parece um detalhezinho que a Torá está apenas contando com quem ele casou, mas mesmo a escolha dele com quem casar, ele pensou no irmão dele, não pensou no nome dele. Ele pensou no nome do tio dele. Dúvidas? Está na dúvida? Que papo é esse de que Abraão Papo. Se é papo, a beleza da Sarai tarde? Como assim? Tem várias explicações. Você vem sábado à tarde? Pode ser, Se valer a pena. Deixa eu concluir o pensamento. Não conta, porque daí ele vai ter que pensar. Estou vendo. Ameaça que eu venho. Tá bom? Vem. Então, aqui já explica para a gente também logo o início da Paraxá, Deus fala para ele, sai da tua casa, e aí a Torá conta o quê? O que ele fez? Construir um altar. O que ele fez de novo? Construir outro altar. Não, conta logo a história que ele fez. Construir outro altar. São 3. Tá certo? E você lê a história, não tem muito. Qual que é a mensagem? Construir altar. Beleza, tchau. Não, está contando o que é um Yehudi. O Yehudi, ele está aqui para servir a Kadosh Baruch Hu. Não está para fazer um nome para si mesmo. E pelo contrário, para si, o que ele montou? Uma tenda. Ele não construiu um prédio para si e também uma sinagoga. A primeira coisa que ele fez foi construir a sinagoga. Para ele ficou nas tendas. Isso que a Torá conta para a gente. De novo, mostrando essa dedicação absoluta que ele tinha para Hashem. Chega aí em Israel, Canaã tinha fome. E aqui a gente vê a confiança dele, não duvidou de Hashem, que é um aspecto que a gente sempre conta de Avraham Avinu. Queria hoje pegar um ponto um pouco diferente, mas que ele foi lá e confiou em Hashem, ele não duvidou. E aí ele foi para o Egito, como eu falei, não em função própria, agora em função de todos aqueles que dependiam dele, que eram seus alunos. Para quê? Para poder perpetuar o nome de Akadosh Baruch.
Aqui mais uma coisa interessante. Isso está no Midrash. O que está no Midrash? Isso aqui que foi para Não, está na Torá. para manter a... A Torá fala. Veta nefesh asher asu bechará. Tenía, pero eso no quiere decir que se compró eso. Hã? Eso no quiere decir que fue para... Pensa sozinho. Você tinha uma fome. Não é que todo mundo morreu. Se você tem dinheiro, você consegue comprar. Para si próprio, ele não precisaria ter mudado. Peraí, Deus me mandou para Canaã. Eu não tenho que mudar daqui. Dá para conseguir comida? Vai passar um pouquinho de aperto, mas pão e água eu vou conseguir. Porque ele foi embora. A Torá deixou claro. Não precisa de Midrash. A Torá fala claro. Ele tinha com ele um monte de gente. Mas acho que quando fala Lech Lecha, ele em nenhum momento ele fala para Abraão sair para o Egito, né? Não. Ele deixa em suspense. Teste de confiança. Teste de confiança. Algo que é muito delicado. Até meio contraditório, né? Porque ele fala, vai para Eretz Canaan, e na hora de ele ir descer para o Egito, ele vai por conta própria, né? Então, aí tem uma discussão se ele fez certo de ter ido para o Egito ou não. Alguns dizem que ele fez certo, que não tinha comida. Deus não me falou, mas eu entendo que é isso que Deus quer de mim. O Ramban, ele critica e fala que não. Ele não deveria ter ido para o Egito, ele deveria ter tido mais fé. Avram, o Ramban, ele escreve. Sim. Não deveria ter ido. E por isso, na verdade, como castigo, a Sarai ficou presa. E tudo que ele passou foi pelo fato que ele não ficou em Canaã. O Parashá vai falar que a gente fica 400 anos no Egito. Tá ligado? Isso, tá ligado também. Então tem duas... Que Irachena. 4 palavras, 100 anos cada palavra, 400 anos de escravidão para o povo dele. Uau, ok. Tá bom. Pesado, hein? Isaac nunca teve fome também em Israel. Isaac nunca saiu de Israel. Hashem não deixou ele. Bom, eu não quero só perder o foco. Então, tem discussão se ele foi... considerado um erro, então, é isso? Então, a Torá tem várias camadas. Certo nível sim, certo nível não. Certo? Tem alguma forma de explicar. E, de novo, ele foi lá para fazer o que Hashem queria dele. Ele foi lá, assim, pelo menos ele enxergou que era o que Hashem queria dele. Se foi correto ou não, a gente falou que tem discussão. Depois, a Torá conta extensivamente uma guerra de 4 reis contra 5 reis. O resumo da guerra é que o sobrinho dele, Lot, foi capturado. Ele foi lá, fez uma luta. Messirut Nefesh total. Ele não pensou em nada, foi lá e lutou contra eles. Mas a Torá conta todos os detalhes dessa guerra. E ainda estou pesquisando por que será que a Torá conta quem eram os reis, quantos anos eles ficaram servindo os outros reis, quantos anos eles ficaram se rebelando contra os outros reis, quem lutou contra quem. A Torá não precisaria ter contado todos esses detalhes para contar para a gente a coragem de Abraão. Poderia falar, Abraão foi lá e salvou o sobrinho dele. Mas tem alguns detalhes, pelo menos, que a gente consegue interpretar daqui. Um deles, primeira coisa, é muito relevante para agora. Isso eu ouvi de um palestrante agora essa semana de Israel, Rabino Shneur Ashkenazi, famoso palestrante, dá toda semana no Shiur. Ele falou que Abraão Avinu, quando ele foi para essa guerra, o que acontece? Foi a primeira guerra mundial. Tá frio? Foi a primeira guerra mundial. Eram 4 reis contra 5 reis. Esses 4 reis, apesar de ser em menor número, ganharam dos 5 reis. Não, eram 4 reis, 5 reis, uma região que tinha por lá. Então, cada um tinha. Um era de Bavel, Finar, tem vários nomes. E aí, Abraão Avinu, ele foi, 2 opiniões, ou ele com seu servo Eliezer, ou ele com 318 pessoas, que é o valor numérico de Eliezer. Que seja. Ele com 318 pessoas contra 4 impérios. É muito mais que a história de Hanukkah. A desproporção. E o mais curioso, isso que para mim foi novidade, que quando ele foi exatamente igual a quando ele foi para o fogo. Ele não sabia que Deus ia salvar ele do fogo. Ele foi pronto para morrer. Eu estou aqui para fazer o que Hashem quer de mim. Eu não vou abrir mão de quem eu acredito. Quando ele foi resgatar o sobrinho dele, ele não fez cálculos. Como que funciona? O que o mundo vai dizer? Certo? O que a gente vai perder com isso? Ele foi com total e absoluta certeza que eu não negocio com terroristas, ele não ofereceu terras, não ofereceu conversar, não foi na ONU, não foi nada. Ele foi direto tentar tirar o sobrinho dele. As chances, pela natureza, dele conseguir uma coisa dessas, era 0. Um Yehudi não deve confiar em milagres. Então ele foi literalmente com total devoção, sabendo que ele ia perder, pelo menos eu vou morrer tentando tirar e resgatar meu sobrinho. Aqui uma lição muito clara e muito importante para a gente. Hashem, no final, salvou. A gente conhece o final da história. É fácil. A gente está aqui para comemorar.
Mas Avraham Avinu, quando ele foi com total Messirut Nefesh, porque se alguém está preso, tem alguém que está com problemas, ele foi de repente, ele está raptado, eu não vou fazer cálculos, eu vou com total Messirut Nefesh. Novamente, vendo essa coragem de Abraham, que ele está aqui para servir, ele está aqui para fazer a vontade de Hashem e ajudar as outras pessoas e não pensar naquilo que ele está tirando de benefício. Fala. Só comentar também isso aí. Estou falando que essa guerra aí foi no ano 2023, a criação também, né? Não, então, Abraham Avinu nasceu em 1948 da criação do mundo. Também certo? É boa, né? Sim, essa já é antiga. Agora, Abraham Avinu Lech Lechá, 75 anos de idade. Então, e aí, 2023, a guerra, 75 anos depois. Tinha mais algumas coisas? O que era? Quem leu? Esses posts aí. Oh. A gente quer que seja Geulah. E chega a Geulah... E última resistência. Sim. Desiste de tudo. 317. Por isso que ele pegou 318 pessoas. Ó, bonita. Ok. A palavra Yush, Ein Yush Ba'olam Klal. A primeira vez que a gente fala com o Abraão é com ele 75 anos. É isso. Sim. Você tem tempo ainda. Não, Dá tempo ainda. Vai trabalhando aí, com 75 ele aparece. No texto que falava que ele lutou contra 4 reis, Sim. e resgatou, ganhou a guerra e resgatou O sobrinho dele. o sobrinho e a família que estavam Sim. sequestrados. Sim. Então esse é o texto. Esse é o texto. É isso. Ele foi lá e resgatou. Agora, no final, tem mais um detalhe que também representa esse mesmo conceito essa humildade de Abraão, essa anulação, essa submissão de Abraão Avinu. Quando o rei de Sodom, ele vai lá e ele quer recompensar Abraão Avinu por ter resgatado todo mundo e todos os despojos da guerra. O Sodom tinha perdido a guerra, certo? Inicialmente ele perdeu a guerra. Veio Abraão e ele resgatou. Então, o rei de Sodom, ele chega lá e quer oferecer fortunas para Abraão. Ele quer, e Abraão fala, eu não quero nem um fio e nem um cadarço. Eu não quero nada. Para depois você não dizer que você me enriqueceu. Tá? Ele recusa. Depois tem a explicação por que ele recusou, se ele fez certo de ter recusado, etc. Mas ele falou, eu não quero nada. Dizem nossos sábios, em mérito dessa recusa de Abraão Avinu, aonde ele mostrou que ele fez o que ele tinha que fazer e sem esperar nenhum tipo de recompensa, e mesmo quando a recompensa foi oferecida, ele abriu mão. Eu fiz o que tinha que fazer, resolvi meu problema, soltei meu sobrinho, não quero mais nada. A única coisa que ele queria, ele quer Tenya Nefesh, eu quero as almas. Por quê? Ele quer as pessoas para ele poder aproximar de Hashem. Ele não queria escravos, não queria servos, ele queria poder aumentar a yeshiva dele, mais alunos na yeshiva dele, mais despesa, certo? E aí, disso que ele recusou, dizem nossos sábios, o povo de Israel recebeu 2 mitzvot muito importantes. Quais são as 2 mitzvot? Michut Srochnal, desculpa, do tzitzit, Michut Srochnal, um é um tzitzit, outro é não lembra? Agora, desculpa, quando ele vira e fala para Hashem, desculpa, mais para frente, ele vira para Deus, quando ele vai lutar contra Sodom, falar para Deus se proteger Sodom, ele se refere a essa batalha, ele fala, Ve'anochi afar vaefe. Eis que eu sou pó e cinzas. Por que pó e cinzas? Cinzas, quando eu era pequeno, já deveria ter virado cinzas, quando me jogaram na fornalha. Pó, quando eu fiz a luta contra os 4 reis, eu já deveria ter virado pó. E com isso, ele vai lá, com essa humildade, ele vai lá e pede para Hashem, olha, apesar que eu não sou ninguém, não tenho mais, já queimei todas as minhas fichas, mas por favor, tenta salvar Sodom. E aí ele começa o diálogo com ele, fazendo alusão a essa guerra, fazendo alusão. Então, dizem nossos sábios, em mérito disso, o povo de Israel receberam 2 mitzvot. Uma é Afar, está ligado com Efer, está ligado com a Paradumá, a vaca vermelha. A mitzvah da vaca vermelha, parte do ritual dela se pegava as cinzas da vaca vermelha. Então, quando ele vira e fala para Hashem, olha, já deveria ter sido cinzas, então nós ganhamos uma mitzvah da vaca vermelha. Quando ele fala Efer, a mitzvah do pó, que era? Vou lembrar logo. Não é o Éfer, não é a cinza da vaca vermelha? Afar, desculpa, qual que é o Afar? Cobriu o sangue, não é? Acho que não. Não? Tem uma outra? Não. Vou tentar lembrar daqui a pouco. Mas dizem nossos sábios, por que justamente a mitzvah da vaca vermelha? Sotá, a far de Sotá.
a mulher de Sotá. Vou explicar. Por que justamente essas duas mitzvot? Porque elas representam exatamente quem era Abraham. Por isso que eu trouxe esse conceito. A vaca vermelha, aquele cara que asperge, o Cohen que asperge a água naquele que está impuro, o Cohen se torna impuro. A Sotá, o que que é? Aquela mulher que teve uma suspeita que talvez ela traiu o marido, se levava ela até o templo, ela tomava de uma poção especial, uma água misturada com o nome de Deus apagado, com um pouco da terra que tinha no Beit HaMikdash, por isso aí a ideia da terra, e aí com isso se resolvia, dependendo dos sintomas que ela apresentava, depois que ela tomou aquela água, se ela de fato tinha traído ou não, certo? E com isso se apagava o nome de Deus. Essas duas mitzvot são a maior, que mais representam a ideia da humildade. Por quê? Eu estou pronto para sacrificar a minha pureza para poder trazer para você a sua. Hashem, ele fala, eu estou pronto para apagar o meu nome, que é a pior coisa que pode se fazer, apagar o nome de Deus. Deus fala, apaga o meu nome, não tem problema. Pelo menos a gente vai trazer as pazes entre o marido e a mulher. Vamos resolver o assunto. É a ideia de total, absoluta humildade. Quem foi que trouxe isso para a gente? O primeiro judeu, Abraham Avinu. Com essa coragem que ele teve de se jogar no fogo, com a coragem que ele teve de ir para a guerra, e ele vira para Hashem e fala, olha, você que me salvou. Então, com isso, a gente ganhou duas mitzvot, que representam novamente essa submissão. Aquela submissão que Abraham Avinu, ele falou, eu vou construir o altar para quem? Para Hashem. Eu vou me casar com quem? Pensando no meu tio. Eu vou aqui construir pensando para Hashem. E tudo que ele faz, ele está apenas pensando nos outros e na missão dele que ele tem para Akadosh Baruch Hu. É o irmão dele, né? Que? O tio dele não, é o irmão dele. Casou com a sobrinha. Ele, desculpa, tô o tempo todo confundindo. Ele casou com a sobrinha, sim. Sabe o que fala o tempo todo que Lot é sobrinho, mas ele é cunhado. Né? Não se caracteriza ele como cunhado, se caracteriza ele como se ele... É de sangue. Talvez porque é de sangue. Talvez seja por isso. Não sei, bom ponto. E mais um, quando a gente fala dos 10 testes de Abraham, tem um detalhe interessante que eu estava lendo essa semana, de que é o seguinte, quando Deus ele promete, olha, farei de você um grande povo. A gente conhece a história que o grande povo vai vir do filho dele. Mas Abraham Avinu, quem está lendo a história da primeira vez, não sabe que ele vai ter filho. Quando Deus diz para ele, você vai ter um grande povo, quer dizer um grande povo? Você vai ter muitos seguidores. A yeshiva dele já era grande, certo? Então você vai ter, monoteísmo até hoje é muito grande. Então não necessariamente Abraham tinha entendido que significaria que ele teria do seu próprio sangue, da sua própria genética. Tanto é que Deus prometeu para ele, levou ele acima das estrelas, mas ele achou que não ia ter filhos. Quem ele pensou, eventualmente, que seria o sucessor dele? Então, tem duas opções. Eliezer. Depois a gente vê Eliezer. Eliezer é aquele que carregava, né? Ele carregava a mensagem de Abraão por todo lado. Mas Abraão, inicialmente, ele tinha um filho, um sobrinho. Esse sobrinho é o mais próximo para poder herdar. Esse sobrinho era parecido com ele. A fisionomia dele era parecida. Eles conviviam juntos. E ele só ganhava benefício. O Lot, ele quando foi entrar no Mitzrayim, ele ficou em silêncio. O Lot enriqueceu em mérito de Abraham. Ele pensou, quem sabe, esse meu sobrinho, ele vai ser o próximo líder. Tá bom? Beleza. Passa um tempo, Deus manda para ele um teste. Não é contado como os 10 testes. Mas esse sobrinho começa a causar problema para eles. E aí começam a brigar. Fala, peraí, eu tenho aqui o meu legado para passar adiante e Deus agora tirou ele de mim. Bom, ele é obrigado a dizer, vai-te embora. Para onde você for, eu vou estar aqui pronto para te ajudar. Então ele manda, ele vai para Sodom. Não era a melhor das pessoas. Bom, tá bom. Passa um tempo. Ele ainda fica sempre de olho no sobrinho. De repente, o sobrinho é raptado. Oi, Vaismir, o que vai ser? Agora, o que vai ser? O que vai ser comigo? Tá certo? Aliás, bom, aí ele chega, o que vai ser comigo? Aí acontece a guerra. E ele fala, bom, eu vou salvar meu sobrinho. Quem sabe agora ele aprende a lição. Talvez valeu a pena tudo o que aconteceu. A briga que eu tive com ele. A discussão que a gente teve. Ele foi capturado. Passou por todo um problema. Mas quem sabe agora vamos resgatar esse menino que vai ser o meu legado para frente. Maravilha. Agora temos o Lot. O que acontece com esse Lot? Aí ele volta para Sodom. Aí depois a história lá com as filhas, etc. Ganha um péssimo nome. Tchau, cara. Então você pode imaginar como que Deus foi testando, além dos 10 testes que a gente conhece que é Abraão, que já são demais,
Mas imagina, você está com uma expectativa. Você tem um sobrinho, ele vai ser seu legado. Deus vai lá e tira ele. Depois traz ele de volta. Ufa, Baruch Hashem, salvei ele. Agora ele vai entrar na minha yeshiva e vai ser o melhor aluno. Vai para Sodoma de novo. Como estava o coração de Abraão? Você pode imaginar? Vai, não vai, vai, não vai. Quando você acha que está quase conseguindo, termina. E culmina o final da história lá, quando finalmente ele tem o filho dele. Já está tudo certo, tudo programado, está pronto para se aposentar. O que Deus fala para ele? Vai sacrificar teu filho. Tá certo? Então aqui a gente vê o outro ponto de que o tempo todo Abraão está sendo testado a emuná dele. E o mais difícil é quando você acha que está quase chegando, já está quase da ufa, passei por um momento muito difícil, mas ufa, pelo menos acho que depois de tudo já dá para respirar, dá para entender um pouquinho o que Deus fez. Você acha que você entendeu alguma coisa? Não perca por esperar, tá certo? Tem mais uma chegando para você. E assim a gente vê que aconteceu com o povo Yaakov Avinu, com Yitzhak Avinu, todos eles passaram vários testes. E assim é a nossa história. Por quê? Não vim justificar, não tenho a mínima ideia. Mas o que sim a gente sabe é que Hashem esteve e está com a gente todos os momentos. E mesmo quando a gente acha está quase lá, e de repente vem um novo holocausto do além, certo? Que não se repita nunca mais. Você fala, poxa, uma coisa, né? A gente está quase na Geulah. Já passamos por todos os testes. Agora o nosso teste, afinal, seria o quê? O teste da riqueza, da abundância, certo? Assimilação, Deus nos livre. De repente a história muda por completo. O que está acontecendo? Isso já desde o começo foi assim. A gente espera que finalmente, agora que a gente passou o último teste, Bezrat Hashem, a gente vai mostrar que a gente está aqui, milhares de anos depois, ainda perpetuando o legado de Avraham Avinu. Que nós não estamos aqui para fazer para nós um nome para nós. Nós nunca estivemos aqui para mostrar quem nós somos. Nós estamos aqui carregando o legado de ética, moral, e lembrar a todos, todo Yehudi é uma prova da existência de Hashem. A nossa mera existência é a fato, é o testemunha da existência de Hashem. Quando o Yehudi ele perde sua vida por ser Yehudi, ele morre al Kiddush Hashem, porque ele morreu unicamente, e hoje ninguém tem dúvida disso, ninguém está querendo proteger o Hamas, ninguém está querendo proteger a Palestina. O que as pessoas estão querendo é a gente está querendo resgatar os reféns, mas infelizmente, quem me contou essa semana, na Paulista, semana passada, teve um grupo lá daqueles de arco-íris que foram lá apoiar, mas foram expulsos lá, quase mataram eles. Então, você está pronto para morrer junto, com tanto que o judeu vai sofrer junto, a história de Shimshon, né? Eu morro, mas com tanto que o judeu morra junto. Infelizmente, a gente vê isso muito claro. E a nossa missão é a gente lembrar que a gente está aqui carregando esse legado eterno. E o mal, ele tem o senso pelo bem, ele cheira. Mesmo o Yehudi mais afastado do Além, mesmo aquele que se diz pró, a favor e etc., foi para a câmara de gás igual do Além. Então, a gente sabe que se a gente não lembra, os nossos inimigos lembram para a gente. Nós somos a mesma alma de Avraham Avinu. Se você tem dúvida se a gente tem o mesmo povo, a mesma característica, olha para os nossos inimigos, porque o ódio ilógico que se tem contra nós, apesar de todos os vídeos, você vai mostrar o que Israel de fato está fazendo, pode passar a vida inteira lá tentando fazer as bará, que é importante, etc., mas quem odeia, odeia igual. Qual é a lógica? Não tem sentido nenhum. Zero. Eu não sei a explicação, mas eu sei uma coisa, que se esse ódio ele é tão autêntico, sem dúvida que a nossa Neshama, a nossa conexão com Hashem, ela é autêntica e verdadeira, tanto quanto Abraham Avinu. Ele foi para fogueira, ele se colocou em várias situações para fazer a vontade de Hashem. No final das contas, apesar de tudo que Hashem fala para ele, vai ser escravizado, seus filhos por 400 anos, etc., vocês vão sair com grandes riquezas. Não só o dinheiro, mas a riqueza é que de tudo isso a gente vai conseguir entender e olhar para trás que a gente conseguiu extrair de todas as adversidades, de todas as dificuldades, a grande riqueza, tirar conseguir fazer a separação total entre o bem e o mal, e agora cada um já está mostrando suas faces, e Bezrat Hashem vai vir, Hashem vai apagar, vai tirar da face da terra todo o espírito de impureza, diz o profeta, Hashem vai apagar a lágrima de todas as faces, se Deus quiser, a vida de Mashiach ainda hoje, amém? Amém? Okay, vou desligar aqui, Shabbat Shalom a todos, Shabbos.